Isso, olha, tá aqui, ó. Ó, vai colocar aí? Então tá ótimo. Salmo de capítulo 45, versículo 1. Abra sua Bíblia lá. Nós vimos na semana passada esse versículo aqui, que é um versículo pequenininho, mas fala muito ao nosso coração. Salmo de capítulo 45, né? Vamos abrindo a nossa Bíblia lá, que eu vou voltar com você rapidinho aqui, mas não vou estender muito nessa parte que nós já vimos, né? Vamos já direto para a oração de Jabes. Mas vamos lá, Salmo 45, 1. Quem achou, diga amém. Então ele diz assim, ó: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então o que nós vimos aqui? Que quando o coração ferve com a palavra boa é a palavra de quem, pastor? É a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Encosta para mim ali, irmã, só para diminuir um pouquinho o barulho, os carros estão passando ali. Isso, só ficar atento caso chegue alguém, mas acho que pode encostar, não tem problema não. Isso, o pessoal passa, não respeita, né? Está tendo culto, deveria respeitar, mas amém. Olha aqui para o pastor e foca a sua atenção que você vai conseguir me entender, amém? Está chegando bem aí, sim ou não? Está me ouvindo? Então foca a sua atenção aqui na palavra, que é o que importa, né? Em nome de Jesus. Mas vamos lá. O que é ferver o coração com a palavra? É quando a palavra não apenas entra por aqui e sai por aqui. O coração ferver com a palavra, tem até a tradução da Bíblia NVI, que fala que o coração vibra, se eu não me engano, com o coração vibrando com a palavra boa. Meu irmão, o povo de Deus precisa entender isso, precisa voltar o coração a ferver com a palavra. Por quê? Se a palavra entra por aqui e sai por aqui, meu irmão, eu não vou viver nunca uma nova história. Porque quando que uma nova história pode ser vivida? Só depois dela ter sido escrita. E escrita onde, pastor? Escrita primeiro lá no sobrenatural. Escrita primeiro lá no reino de Deus. E como que essa nova história vai ser escrita lá, pastor? De que jeito? Com o instrumento que Deus nos deu para escrever. Que está ali dizendo claramente, ó: a minha língua é a pena de um hábil escritor. O que era a pena? A pena era equivalente à caneta da época, né? Era um instrumento que se usava para escrever. E Deus está dizendo que essa pena, esse instrumento de escrever, Ele colocou na nossa língua. A nossa língua é a pena desse habilidoso escritor. Um habilidoso escritor, um escritor capacitado, ele escreve uma boa história. E Deus colocou em nós essa condição. Quando é que eu vou viver uma nova história para a minha vida, pastor? Quando eu aprender a usar esse instrumento que Deus me deu para escrever. Por isso eu tenho batido na tecla que a oração, ela é capaz de escrever novas histórias. Se você se conformar da medida que você está, do jeito que vai a sua vida, como as coisas estão acontecendo, vão continuar assim. E se você continuar falando que vai piorar, se você continuar declarando com essa língua, esse instrumento que Deus te deu para escrever, você continuar dizendo que não tem jeito, que não pode, que você não vai conseguir, que não tem como, a tendência é que o que você está escrevendo, ainda que inconsciente, no mundo espiritual, você venha viver cada vez mais. Agora, quando você se dedica a orar, e eu vou falar uma coisa para você, por experiência própria, a gente tem uma vida de oração, mas esse propósito eu tenho feito ultimamente agora, intensificado ainda mais a oração. Meu irmão, parece que você mexe com o mundo espiritual, parece não, você mexe, a verdade é essa. Você começa a escrever coisas novas e coisas novas começam a acontecer. Diga glória a Deus. Então veja bem como é que você está usando a sua pena aí. Se essa pena é a pena de um habilidoso escritor, ou se é a pena de um escritor ruim, ou se você não tem escrito nada. Sabe, tem gente esperando que uma nova história venha, como dizem por aí, da vontade de Deus. E a vontade de Deus, eu mostrei para você, lá em Jeremias 29:11, é te dar aquilo que você espera. A Bíblia diz assim, ó: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, tem gente esperando em Deus e Deus está esperando em muita gente também. Tem gente esperando de Deus e Deus esperando da pessoa, para ela declarar, para ela orar, para ela determinar, para ela profetizar. E às vezes nós não estamos fazendo isso. E tem que começar, irmão. Tem que partir de você. Não adianta que, como eu falei na semana passada, você esperar que outros escrevam a sua nova história. Pastor, ora o Senhor por mim. Ora aí, pastor. Ou pai, ora por mim. Ou esposa, ora por mim.
pessoa pode até te ajudar, né? Igual a professora pega na mão da criança lá, a mão da criança não pode sair da caneta. Ela não adianta ela tomar a caneta da criança e falar assim, deixa eu escrever para você, ó, o A faz assim, a criança não vai conseguir aprender. Assim Deus faz conosco. Assim a gente tem que fazer no mundo espiritual. Eu posso até colocar minha mão junto com a sua, mas a sua tem que estar lá. A sua língua que vai escrever uma nova história para você e para a tua família. Quem está entendendo, diga amém. Mas isso só vai acontecer quando o coração voltar a ferver da palavra boa. Tem que entrar no coração a palavra, irmão. Não pode mais entrar por aqui e sair por aqui. Entrar por aqui, quando chegar ali na porta, nem lembrar mais o que foi falado, o que Deus falou com você. Está na hora disso mudar. Quem está entendendo, diga amém. E depois disso, eu te mostrei um exemplo de uma nova história que foi escrita, ó, com a pena, que a pena é a nossa língua, e essa nova história foi vivida depois, por um homem que tinha tudo para dar errado, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Vamos lá agora? Que aqui nós vamos estudar bastante essa oração. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Em nome de Jesus. E eu pergunto para você, como é que você está usando a sua pena aí? O que você anda escrevendo lá no mundo espiritual? Ih, pastor, está devagar, estou escrevendo nada. É aquela oração de 2 minutinhos, de 1 minutinho. É aquilo ali que não passa já de uma reza, porque vive sendo a mesma coisa, né? Chega uma hora que nós temos que mudar. Não adianta eu orar por orar. Eu tenho que orar com a palavra, com a certeza, com o coração fervendo. Amém? Aí sim, meu irmão, eu vou começar a viver algo novo na minha vida. Pastor, eu estou cansado dessa história que eu estou vivendo. Se eu contar para o senhor a minha história, o senhor chora. É verdade. Eu sei que tem gente aqui que tem histórias que tem uma história tão triste, tem uma história tão sofrida. Mas eu te pergunto, até quando você vai ficar, como eu falei domingo passado, lendo essa mesma página aí? E dizer, né, eu sou assim, porque o meu pai, porque minha mãe, porque um dia me passaram para trás, me magoaram, porque um dia me fizeram sofrer. Quando você vai fazer isso aqui? Olha para o pastor, olha aqui, ó. Quando é que você vai fazer isso aqui, ó? Virar a folha. Porque quando você vira a folha, como eu disse no domingo passado, Deus te dá uma folha em branco. Irmão, ninguém é obrigado a ficar vivendo uma história que os outros escreveu para você. Você vai ver isso aqui, como eu falei domingo passado. O Jabes, ele foi nascido com dores. A mãe dele determinou uma história para ele, sofrimento, dor, desde o seu nascimento. Só que ele não aceitou não. Ele foi lá e virou a página e começou a escrever a história dele. Amém, Jesus? Vamos ver aqui rapidinho, só para lembrar você, capítulo 4, verso 9 diz: E foi Jabes o mais ilustre de seus irmãos. Já começa falando do final. Porque isso aqui não foi o começo, isso aqui foi o que aconteceu depois. Mas como que começou a história? A história começou assim, ó. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Desde o seu nascimento, então, a sua mãe colocou o nome dele como um decreto já. Sofrimento, dor. E o que aconteceu? Por que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos? Por que no final essa história mudou? Porque ele não aceitou. Disse, não, eu não aceito. Por que eu tenho que ser o sofrimento? Por que eu tenho que ser dor? Nascido com dor, nascido para sofrer, nascido para sentir dor, ou para causar dor, perdoa. Nascido para causar dor significa o Jabes. E ele mudou isso. Como que ele mudou isso? Olha o que diz o versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, vamos lá, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja o quê? Aflito. Você percebeu que depois do aflito, pelo menos na minha Bíblia, eu não sei se ali tem também, ó. Tem 3 pontinhos aí. O que significa 3 pontinhos na língua portuguesa? É que continua, sim ou não? É reticências, né? Acho que, se eu não me engano, o nome. Continua. Então nós estamos pegando um trecho aqui de uma oração pequenininha, meu irmão. Mas a oração de Jabes não parou aqui. Até porque o que você quer ver mudar, não adianta você fazer uma vez só, não. Amém, Jesus? O que vai mudar a sua vida não é aquilo que você faz uma vez. É aquilo que você faz com constância. O que vai mudar a sua vida não é aquilo que você faz de vez em quando. De vez em quando eu vou na igreja, pastor. Então não vai mudar a sua vida dessa maneira. Tem gente que começa a vir na igreja, a vida muda. Mas por quê? Porque você pode ter certeza que aquela pessoa que começou a vir na igreja e a vida dela mudou, ela não vem de vez em quando. Amém, Jesus?
ela colocou o coração naquilo, ela realmente se dedicou, e a oração dele continuou. E no finalzinho diz assim, ó, e Deus lhe concedeu o que tinha o quê? O que tinha pedido. Então tudo começou, o que Deus concedeu para ele foi isso, né? Se tornar mais ilustre que os seus irmãos, se tornar o mais respeitado, tem tradução que fala, entre os seus irmãos. Mas tudo isso começou de uma oração. Tudo isso começou ele escrevendo com essa pena que Deus deu para ele uma nova história. Ele não aceitou, ele começou a dizer, não, Deus, o Senhor vai me abençoar muitíssimo. Pode ser que alguém chegasse e dizer, ô Jabes, não tem jeito. Não, Jabes, ninguém da sua família vai prosperar. Ah, na nossa família todo mundo é pobre. Ah, na nossa família todo mundo é derrotado. Na nossa família todo mundo sofre com isso. Mas ele não aceitou, ele falou, não, comigo vai ser diferente. Deus vai me abençoar. E Deus vai me abençoar muitíssimo. E ele começou a declarar isso, ele começou a orar isso. E o que eu falei para você, toda a história para ser vivida aqui, primeiro tem que ser escrita lá. E eu não sei quanto tempo ele escreveu isso, ele escreveu, até que ele viveu. Diga glória a Deus. Você tem que crer que hoje o que você está escrevendo, você vai viver. Eu falo para vocês com tanta certeza, porque eu tenho certeza que tem gente assim aqui, assim como eu, que hoje você já está vivendo muita coisa que você orava um tempo atrás. Eu falo de mim mesmo. Coisa que eu declarei, que eu determinei, que eu profetizei, que eu orei, e hoje eu estou vivendo. Amém, Jesus? Eu escrevi isso e eu vivi. Você quer ver um exemplo que eu falo muito, que aconteceu exatamente como eu orava a Deus? Eu falo do meu casamento. Eu lembro que eu era jovem na igreja, na época da juventude, a nossa igreja tinha muitos jovens, e muitas moças, e rapazes e tal. E eu lembro que desde novinho, depois que eu me batizei com 12 anos, com 14 eu já entrei no louvor e tal, e tinha muitas moças na igreja, mas eu olhava assim, nenhuma me interessava, porque eu não via só o exterior, eu sabia que no fundo Deus tinha um propósito para mim, e eu pensava comigo, se eu realmente for ser pastor, olha, não vai dar certo com essa moça, não vai dar certo com aquela moça, porque não eram pessoas que tinham realmente o coração na obra de Deus, está entendendo, sim ou não? Aí não adianta. E aí eu vi muitos jovens começarem relacionamento, terminar, por causa disso sair da igreja, ficar magoado. E eu vi tantas vezes isso acontecer, que eu pus uma coisa no meu coração. Sabe o que eu pus no meu coração? Eu lembro que eu falei assim com Deus, eu falei, Deus, eu quero namorar, noivar e casar com uma pessoa só. Não quero mais. Não quero ficar namorando, separando e depois não dando certo. Eu quero uma pessoa só. A primeira pessoa vai ser a pessoa da minha vida, a pessoa com quem eu vou namorar, noivar e casar. Acabou. Aí eu falava isso, muita gente falava assim, ah, mas isso é muito difícil, porque às vezes você vai começar a namorar com um, não vai dar certo, aí você vai ter que tentar com o outro, vai dar certo. Eu falei, não, comigo vai ser diferente. O dia que eu começar a namorar, vai ser uma pessoa só, vai ser já para namorar, noivar e casar. Irmão, e não foi exatamente assim? Porque o que eu falo para você, o que você quer viver amanhã, você tem que começar a escrever quando? Hoje. E eu orava. Irmão, eu orei. Você não sabe quantos livramentos que Deus me deu. De pessoas que hoje eu olho e falo, meu Deus, obrigado. Que não deu certo, né? Que se interessaram por mim, mas eu não quis. Eu falo, Jesus, obrigado, que foi livramento. Meu Deus do céu. Cada livramento. E isso Deus me abençoou. E foi exatamente do jeito que, estou colocando entre aspas, porque eu nunca escrevi num papel, mas eu escrevia no mundo espiritual. Jesus, me dá essa bênção. Eu não quero esse negócio de ficar namorando, separando, eu quero uma pessoa só. Estou falando que isso foi comigo, porque Deus pôs isso no meu coração. Estou dizendo que a pessoa não pode namorar, não deu certo, separa, é melhor separar antes do casamento, né? Porque entrar numa furada aí. Mas eu estou dizendo para você que quando Deus coloca algo no seu coração, se você quiser viver aquilo, primeiro você tem que escrever lá no céu. Primeiro você tem que escrever lá no mundo espiritual. E às vezes essa parte está faltando para nós. E quando a gente vai fazer isso, quando nós vamos orar, às vezes nós fazemos até errado. Às vezes fazemos uma oração fora até da vontade de Deus. Como assim, pastor? Olha como Jabes ora. Vamos voltar aqui no versículo 10, que agora vamos começar a estudar a oração dele. Diz assim, ó, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, primeira coisa, se me abençoares como? Muitíssimo. Veja bem, você quer ser abençoado por Deus, você tem que ser como Jabes, você tem que ser ousado. Eu falava aqui que os filhos das trevas, a Bíblia diz, muitas vezes são mais ousados nos pedidos do que os filhos da luz.
Ah, Deus, se o Senhor me abençoar um pouquinho já está bom. Não, não, para com isso, meu irmão. Eu até falei aqui, é aquela pessoa que vai orar já dizendo assim, Deus, se o meu marido parar de beber um pouquinho, já está bom. Não, irmão. Você serve um Deus grande, diga glória a Deus. Você tem que orar dizendo, Deus, eu quero a obra completa, eu creio. O Senhor não só pode libertar o meu marido completamente da bebida, como fazer dele até um homem de Deus, quem sabe até um obreiro da casa de Deus, se essa for a tua vontade. Amém, Jesus? Irmão, quando você for orar, não seja tímido. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, você sabia disso? A Bíblia diz, pede-me, e eu te darei até as nações por herança, e os confins da terra por tua habitação. Ô meu irmão, você tem um Deus grande. Você está entendendo, sim ou não? Começa a ampliar a tua visão. Eu aprendi que ninguém vai além da visão que tem. Amém, Jesus? Então enxerga grande. Porque se você não alcançar tudo, pelo menos longe você vai chegar. Amém? Se você olhar mais ao longe, quanto mais ao longe você olhar, ainda que você não chegue lá, mas se você olhou bem longe, pelo menos na metade você chegar, você já chegou alto. Diga glória a Deus. Agora quem olha pequeno, irmão, pode ser que alcance até o seu objetivo, mas não chegue aonde Deus queria que chegasse. Então comece por aí. Seja ousado. Eu não sei o que você quer de Deus, mas fala, Deus, me abençoa muitíssimo, amém? Em nome de Jesus, eu quero a obra completa, eu quero a bênção muito, muitíssimo, né? É mais do que muito. Jabes foi ousado, diga glória a Deus. A segunda coisa que ele vai pedir, que é o que nós vamos estudar hoje, ele diz assim, e os meus termos o quê? Amplificares. Vamos lá, o que é amplificar os termos? Fala comigo assim, crescimento. Exato. Então Jabes pediu crescimento para Deus. Meu irmão, olha para o pastor. Qualquer pessoa que quer ter uma nova história, ela precisa desejar crescer. Ninguém vai viver uma nova história na sua zona de conforto, ali naqueles termos apertados. Em que sentido eu estou falando? Em todos. Vamos começar da vida espiritual. Você quer viver uma nova história? Você tem que crescer espiritualmente. Há um tempo atrás eu falei aqui que tem gente que está na igreja há não sei quantos anos e até hoje não cresceu. Se pegar do dia que ele chegou à igreja, que ela chegou da igreja, até hoje, não teve nenhum crescimento. Por quê, pastor? A Bíblia fala que quando uma criança, ela começa a sua vida, ela precisa de leite. Só que depois ela tem que passar por alimento sólido, sim ou não? Isso é o quê? Crescimento. Só que Paulo fala o seguinte, acho que se eu não me engano, a igreja de Corinto ou de Éfeso, ele fala, olha, eu dava para vocês há um tempo atrás o leite, e o tempo passou, e até hoje eu continuo tendo que dar o quê? Leite, porque até agora não teve nenhum quê? Crescimento, não amplificou. Meu irmão, nós temos que crescer. Quem chegou na igreja não era batizado, depois de um tempo, o tempo passa, quando a pessoa cresce, a tendência é que ela venha fazer o quê? Se batizar. Quem se batizou nas águas, depois de um tempo, tem que buscar o batismo com o quê? Com o Espírito Santo. Amém, Jesus? Quem já é batizado com o Espírito Santo, depois de um tempo, tem que buscar dons de Deus. Se o crescimento não acontece, aprenda uma coisa, o que não cresce, diminui. Vai diminuir. Não, pastor, eu estagnei e eu parei. Pode ser que daqui a um tempo, irmãos, você já nem aqui mais na igreja esteja. Porque a tendência é que quem não procura melhorar, crescer, progredir, venha regredir. Então busque esse crescimento. O crescimento é algo de Deus, meu irmão. Aonde Deus está, tem que ter crescimento. Amém, Jesus? Tem que crescer no entendimento, tem que crescer na palavra, tem que crescer em todas as áreas. Estou falando da vida espiritual, mas tem que ser em todas as áreas. Você tem que buscar esse crescimento. O Jabes, quando ele quis uma nova história, ele já começa pedindo a bênção de Deus. E segundo, ele fala, Deus, amplifica os meus termos. E como é que os meus termos são amplificados, pastor? É aqui que eu quero mostrar para você hoje. Vamos lá para Isaías capítulo 54, versículo 2. Isaías capítulo 54, verso 2. Em nome de Jesus. Você tem que desejar esse crescimento, irmão. Está na hora de sair dessa zona de conforto aí. Tem gente que não cresce o tempo de oração dela, desde que chegou na igreja, aos 5 minutinhos, todo dia. Tem gente que não cresce
a sua vida de jejum, nunca jejuou, ou se jejuou, nunca saiu daquilo, né? Tem gente que não cresce na sua generosidade, na sua oferta, é sempre a mesma coisa, desde que chegou na igreja. Tem gente que não cresce nas obras que tem feito para Deus, desde que chegou, continua fazendo a mesma coisa, nunca procurou evangelizar, nunca procurou ganhar alguém para Jesus, nunca procurou fazer algo mais para o Senhor. Meu irmão, não existe nova história se não tiver crescimento, amém? Não tem como. Deus vai ter que tirar eu e você da nossa zona de conforto. Eu estava falando isso exatamente sobre o exemplo que eu dei da oração. Eu estava falando para minha esposa, é uma quebra de conforto. Por quê? Porque, falar para você, estar aqui todo dia das 10 às 11, tem dias mesmo igual na Santa Ceia, que eu fiz 3 cultos, tinha ido para São Paulo um dia antes, termina o último culto, você está querendo fazer o quê? Você, você já tá querendo parar, você já está querendo colocar. Tem dia que o cérebro está tão no automático, que eu brinquei com minha esposa, tem dia que o cérebro está tão automático que você está pensando assim, tomar um banho agora, nossa, vou cair na cama. Ixi, não vou não. Esqueci. Não, 10 horas tem que estar lá na igreja. É uma quebra de zona de conforto, mas você não sabe como que isso faz bem. Diga glória a Deus. Faz bem, tem que acontecer isso para que haja crescimento. Olha o que diz o versículo 2 aí. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Olha o que ele diz agora: não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas o quê? Oh, meu irmão, Deus me deu uma revelação tão tremenda aqui. O que Deus estava fazendo aqui, pastor? Deus estava preparando este povo para o crescimento. Deus estava dizendo para eles, olha, vocês vão crescer, vocês vão prosperar, vocês vão aumentar. Só que para haver esse crescimento, vocês precisam ampliar o lugar da tenda de vocês. Você sabe que antigamente não existia, principalmente o povo de Israel, que era um povo peregrino na época, né, não parava em lugar, não era aquela casa feita de tijolos, aquela casa feita de alvenaria, era tendas. E como é que era a tenda? A tenda nada mais era do que uma estrutura, né? Cordas amarradas de um lado e do outro e tecido por cima. Cortinas, né? O que está falando ali era tecido. Então como é que se ampliava a tenda antigamente? Para eu aumentar, vamos dizer, se eu quero aumentar aqui essa igreja, eu preciso ir ali no terreno que tem do lado e fazer mais um cômodo. Agora, se eu quero ampliar uma tenda, o que eu tenho que fazer? Eu tinha que fazer assim, ó, eu tinha que tirar a estaca daqui, a corda era amarrada, presa numa estaca que era batida no chão. Certo? Está entendendo sim ou não? Está entendendo o que eu estou falando, né? Se eu queria aumentar a tenda, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tirar a estaca daqui, aumentar a corda, colocar a corda maior, bater a estaca mais longe e colocar um pano o quê? Maior. Eu aumentei nada mais um cômodo na minha tenda. Entendeu sim ou não? E sabe o que Deus falou no meu coração?
Vai ser crescimento para os dois lados, diga glória a Deus. Mas primeiro, eu tenho que preparar minha tenda. Mas primeiro, eu tenho que aumentar o espaço. Mas primeiro, eu tenho que esticar as cordas, eu tenho que firmar estacas em lugares mais longes. Aí Deus se compromete em fazer a parte dele. Aí Deus vem transbordando, diga glória a Deus, tanto à direita como à esquerda. Quem crê, diga amém. Para a gente encerrar rapidinho, Gênesis capítulo 12. Quem está gostando dessa palavra, diga amém. É um puxão de orelha, né? Mas de vez em quando é bom, sim ou não? É ou não é? É, irmão, porque se você for vir na igreja para ouvir a palavra e ela não confrontar você, não te fazer crescer, não adiantou nada, não é verdade? Eu estou aqui para te ajudar, como a me ajudar também. Amém, Jesus? Você tem que desejar crescer. E às vezes é necessário Deus puxar na sua orelha e falar, ó, o que você está fazendo não dá mais não. Vai chegar uma hora que essa estaca aí não vai segurar mais. E aí vai cair tudo, você vai chorar, ô Senhor, por quê? Eu sempre fui na igreja, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, fiz aquela mesma oração, eu sempre, faz 20 anos, Senhor. Irmão, tem gente que acha que fidelidade é ficar na mesma coisa. Sabe o que eu descobri esses dias atrás? Eu até comentei com os irmãos aqui, numa reunião de obreiros. Lá em Mateus 25, eu vi que fidelidade para Deus é crescimento. Fidelidade para Deus não é ficar ali, ó, fazendo a mesma coisa. Lá na parábola dos talentos, não dá tempo de eu falar isso hoje para você, mas a Bíblia fala que quando Deus distribui, o Senhor, né? Distribui os talentos para os servos, teve um que recebeu um só talento, lembra? O que ele fez? Enterrou, não foi? Quando o Senhor veio prestar contas, ele quis oferecer para o Senhor o mesmo talento. Ele não foi fiel em guardar aquele talento, sim ou não? Ele não guardou, segurou a mesma coisinha, não foi? Não, Deus chamou ele de infiel. Servo mau e infiel. Deus só chama de fiel os dois que pegaram uma quantidade e dobraram. Quando eles chegam com crescimento, Deus fala, servo bom e o quê? E fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito. O que é ser fiel no pouco então? É manter o pouco. Deus, eu mantive, Senhor, eu ia uma vez só, naquele dia eu mantive, eu orava uma vez só. Deus vai falar, não, para mim isso aí é infidelidade. Ó, sobre o pouco foste fiel, Deus diz. O que é ser fiel no pouco então? É multiplicar, é crescer. Ó, irmão, quando eu li isso aí eu falei, Jesus, tanta gente que está entendendo errado. Não, pastor, sou fiel tantos anos, ó, eu faço a mesma coisinha aqui para Deus. É sempre isso. Não sei não se isso é fidelidade, não sei não o que você vai ouvir quando Deus vier acertar as contas, Ele vai falar para você, servo mau e infiel. Mas Deus, eu mantive o que o Senhor me deu, eu guardei, está aqui a mesma coisinha, do mesmo jeitinho, eu faço há 20, 30, 40, 50 anos. Deus vai falar assim, você podia ter crescido, você podia ter feito muito mais com o que eu te dei. Isso é coisa séria se a gente parar para pensar, meu irmão. Olha o que Deus vai falar para Abraão, capítulo 12 de Gênesis, que eu falei, foi? Versículo 1, deixa eu correr aqui por causa do horário. Ele diz assim, ó, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, o que Deus estava querendo fazer na vida de Abraão? Deus estava querendo dar uma nova história para ele. Deus havia chamado o pai dele antes dele, o pai dele para no meio do caminho, não continua, chega agora em Abraão, Deus diz, olha, eu quero continuar a obra, mas primeira coisa que você vai ter que sair, você vai ter que sair da tua terra e da tua o quê? Parentela e da casa do teu pai. O que é isso, pastor? Isso é zona de conforto. Terra, parentela, tua terra é a terra que você já conhece. Casa do teu pai é onde você está à vontade, onde tudo é fácil para você. Quem está entendendo, diga amém? É fácil, irmão. A terra onde a gente já sabe, faz do jeito que a gente já sabe, para tudo nós é fácil ali na nossa terra, nossa parentela. Mas Deus, a primeira coisa, antes de Deus abençoar, você vai ver que Deus vai abençoar ele. Deus fala, sai daí, porque aí não tem como você crescer. Sai daí, porque aí você não vai prosperar. Pastor, eu tenho que ir embora da cidade? É isso que você está falando? Não, estou falando isso não, estou falando que você tem que sair do comodismo. Você tem que sair daquilo que hoje é fácil para você. Porque tem gente que faz só o que faz porque é fácil. Se dificultar um pouquinho, ah não, Jesus, aí eu não quero. Então esqueça crescimento. E se prepare para a queda. Infelizmente, porque não tem como. Ou você cresce ou você cai. Não tem negociação. Está entendendo, sim ou não?
Então a primeira coisa que Deus vai pedir, sai daquilo que está confortável para você. Está confortável assim? Tá, então vamos mudar, vamos crescer, vamos melhorar. Eu não sei quem faz academia aqui, mas o que eu entendo, que eu muitas vezes ouço falar, é que se a pessoa pega 1 quilo, o que ela aguenta é 1 quilo, e ela fica naquele 1 quilo, e daquele 1 quilo ela não sai nunca, ela vai desenvolver o quê? Nada. Vai chegar uma hora que o instrutor lá, o personal vai chegar e falar, ó, você está pegando 1 quilo faz 1 mês, agora você tem que ir para 1,5. É assim ou não é? Vamos aumentar aí, para desenvolver, para crescer a musculatura, senão não cresce, irmão. Vai ficar naquilo ali. Espiritualmente não é diferente. Vamos encerrar, versículo 2 diz, e far-te-ei uma grande nação. Deus ia mudar a história de Abraão, de um homem sem filhos, para um pai de nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Eu gosto de uma tradução, eu acho que a Bíblia NVI que fala assim, e você vai ser uma bênção para muita gente. Diga glória a Deus. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, meu irmão, Deus muda a nossa história de tal maneira que não é só a gente que é abençoado, não é muita gente que é abençoada através de nós. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer fazer. Versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o Abraão então ouve a voz de Deus, sai daquela terra, Deus então muda a história dele. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por ela bem forte.